O tema da mensagem dessa noite é a igreja irresistível. Você pode repetir comigo? A igreja irresistível. E o texto base para essa leitura de hoje se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso de número 42 até o versículo de número 47. Atos 2, verso 42 até o 47. Você pode abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura, e também vai estar projetado então aqui. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos aqueles que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam, cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições. Com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias aqueles que iam sendo salvos. A igreja, irmãos, é o único organismo que não existe para si mesmo, mas para aqueles que ainda não fazem parte dela. É a única instituição do mundo que ela não está pensando, em primeiro lugar, em justa medida, naqueles que são seus partícipes. Embora eles estejam pensando, mas o alvo da igreja, como uma igreja missionária, como uma igreja que expande a palavra, como uma igreja que é empoderada por esse Espírito Santo de Deus, é levar a palavra de Deus aos confins da terra, começando por Jerusalém, Judéia, Samaria e em diante. Então nós somos capacitados quando chegamos nesse ambiente, quando participamos de um momento de louvor, quando estamos aqui, para que assim, empoderados pelo Espírito Santo de Deus, nós possamos caminhar de acordo com a vontade do Pai. A igreja, em Atos dos Apóstolos, também conhecida como a igreja primitiva, ela não surge do nada, mas ela é fruto de uma linha ininterrupta de atuação de Deus na história. Então, se a gente olhar, nós temos João Batista preparando o caminho. Jesus vem, ensina, morre, ressuscita, ascende aos céus. O Espírito Santo desce no Pentecostes. A pregação de Pedro em Atos, capítulo 2, um pouquinho antes, a partir do verso 1, está tudo acontecendo. Finalzinho do capítulo 1, gera uma conversão em massa. Mais de 3.000 pessoas se convertem. Então essa não é uma história isolada, mas o ápice de uma narrativa que começou lá atrás no Éden e foi desenhada pelos patriarcas lá no Êxodo, estruturada na lei, nos profetas e finalmente revelada em Cristo. John Stott ele vai dizer que o Antigo Testamento ele é o andaime pelo qual Deus construiu a igreja no Novo Testamento. Então, eu pergunto para você, o que é a igreja? Igreja no grego é eclésia, é a reunião na qual os cosmopolitas gregos se reuniam para votar coisas. Havia na polis, na cidade, reuniões para decidir o rumo da cidade. Então eles convocavam uma eclésia, uma reunião onde todas as pessoas saíam das suas casas, se ajuntavam no aerópago, em algum espaço público e discutiam as questões da cidade. A igreja é esse retrato, é uma comunidade de santos, redimidos, salvos, que se junta para ser chamado para além desses portões. Amém? Quantos entendem a vocação missionária da igreja de Deus? Amém? Irmãos, por anos, temos esquecido disso. Temos esquecido o quão importante é pregar a palavra de Deus. A igreja não é o prédio. A igreja não é um evento, a igreja não é um programa, não é um departamento, não é o Forever Young, mas é o povo redimido, reunido, que vive, manifesta e expande o reino de Deus. A igreja
não é um lugar que você frequenta, mas é uma família que você pertence. Amém? Hoje, nós lançamos o desafio de encontrar o novo prédio, mas essa não é a igreja. Essa não é a Lifehouse Natal. A Lifehouse Natal, se tudo acabar, a gente pode reunir debaixo de um cajueiro, debaixo de um pé de mangueira, a gente pode reunir na rua e continuaremos sendo a igreja de Deus. Mas fato é que precisamos de um lugar maior, amém? Precisamos levar essa graça, irmãos. Quando a igreja cresce, a sua família cresce. Quantos creem nisso? Enquanto a igreja de Deus vai avançando, a tua casa vai prosperando, você vai avançando, não vai ser só a igreja que vai mudar, não. A tua casa própria vai chegar, meu irmão. Aquele lugar que você sonha, o terreno que você imagina comprar, a mudança que você quer fazer, vai chegar na tua vida. Porque nós acompanhamos, nós estamos debaixo de uma palavra profética de Deus. E tudo muda quando nós ouvimos a voz do Senhor e nos tornamos essa igreja irresistível. Por isso eu quero compartilhar algumas marcas dessa igreja, baseado no texto que acabamos de ler, lá em Atos, capítulo 2, verso de número 47. 42 a 47. Primeira marca, número 1, pode colocar na tela. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Os ensinos dos apóstolos é a doutrina sólida, é o didaquê, é um ensino cristocêntrico, fundamentado nas escrituras, nas palavras e nas ações de Jesus. A gente está falando de cristologia, discipulado, reino, cruz, ressurreição, ética cristã, escatologia, a volta de Jesus. Temos algumas referências, como Mateus 28, 20, ensinando-os a obedecer, ou 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é divinamente inspirada, ou Efésios 2,20, edificados sobre um fundamento dos apóstolos. A igreja saudável são ensináveis. Onde a palavra não traz primazia, Deus não tem residência. Charles Spurgeon. Se a Bíblia, então, não é central, tudo desmorona. Imagina você, uma casa sem alicerce. Eu já fui em casas de diferentes tipos, diferentes maneiras, né? Essa semana, nosso grupo Vida, na quinta-feira passada, da semana já passada, né? A gente conversava um pouquinho, eu e o Ivaldo, e ele compartilhava as histórias dele do interior, sabe? 72 anos atrás, o que acontecia, acordava 4 da manhã para tirar leite da vaca. Quem tem familiaridade com essa rotina aí? Pode levantar a mão, gente, Deus te abençoe, de semear a terra. Aí como que eram as casas antigamente? Lá no Rio é pau a pique, aqui tem outro nome, taipa. Aí ele falando e tal. Eu acho, na minha ignorância, né, que a casa de taipa não tem alicerce, tem? Não tem, não. É só o barro, a madeira e vai subindo, construindo, mas tem um risco natural, né? De vir uma intempérie, uma chuva, um vento e alguma coisa acontecer porque a casa não está firmada. Quando nós temos alicerce na nossa vida, irmão, nós nos tornamos um cristão forte. E talvez por isso que a gente vive numa sociedade tão fragilizada, porque nos tornamos vítimas da falta de conhecimento. O povo peca porque não conhece a palavra de Deus. Então eu preciso diariamente na minha vida mergulhar nessa santa palavra, que tem resposta para mim, que é o manual de instruções da minha vida, que direciona, que mostra a vida de homens e mulheres que erraram, que não são perfeitos, mas que de alguma maneira vão me fortalecer, vão me orientar, vão me discipular a entender a conjuntura que Deus tem para a minha história. Amém? Número 2. Eles se dedicavam à comunhão. Comunhão no grego é koinonia, é participação, é mutualidade, é cuidado, discipulado. Romanos 12, 5 vai dizer: somos membros de um mesmo corpo, membros de uma mesma família, membros uns dos outros. Ninguém pode ter Deus como pai sem ter a igreja como mãe. Quem disse isso foi Agostinho. Então nós vivemos uma geração
dos desigrejados, do evangélico não praticante. O censo bate na porta lá, oi, bom dia, eu sou evangélico não praticante. Não funciona. Porque por mais que a gente ame a tecnologia, e eu sei que essa mensagem vai chegar a muitas pessoas através da internet, através das redes sociais, mas o que Deus nos chamou a ser é uma família que vive em comunidade. Então, estar na igreja também é pedagógico. Olhar o outro, sentir a dor do outro, estar perto, chorar junto, rir junto. Às vezes você tem uma percepção, você olha para a pessoa, você fala, ih, rapaz, tem alguma coisa errada. Mas no WhatsApp, meu irmão, tudo é seco. Tudo é sem vida, tudo é sem percepção. Então eu preciso aplicar isso à minha história. Aqui no Nordeste é muito comum, e eu me espantei com isso quando eu cheguei aqui, a passar nas ruas aqui da ZN, e o povo está na cadeira de balanço, balançando lá de fora de casa, conversando com os amigos, te chamando para a mesa para comer um cuscuz com leite. Misericórdia. Eu prefiro com uma carne de sol desfiada, uma charque, aleluia, um ovo picadinho ali, amém, uma tapioca feita na hora. Uma vez eu fui fazer uma visita, e cheguei na casa, e sempre quando a gente vai é uma alegria, uma festa, uma resenha, aí a irmã foi preparando, eu falei, ih, Alana, tem tapioca, a irmã preparando a tapioca. Ela olhou para mim, abriu um sorriso e falou assim, pastor, eu nunca fiz tapioca, mas porque você veio aqui eu vou fazer. O final da história eu deixo para vocês. Misericórdia. Mas é alegria. Então, num povo onde a cultura do coletivo é natural, a gente tem que aprender a andar como igreja. A ser igreja. A ter comunhão. Eu negociava uma situação essa semana com um rapaz e a pessoa que veio fechar o negócio comigo me mandou o WhatsApp da pessoa, do outro que viria, né? Aí quando eu recebi a mensagem, eu olhei assim, mais novo oi. Aí eu falei assim, amado, fala para mim o nome da pessoa que vai vir falar comigo. Não, é mais novo mesmo. Aí eu falei, oxe. Aí o irmão chegou, aí eu falei assim, qual é o teu nome? Por que é mais novo? Ele, então, pastor, é que eu sou de uma família de 10 irmãos. Aí minha mãe não lembrava mais o nome dos filhos. Então, qual é o nome desse menino aqui? Ah, é o mais novo. Aí todo mundo me conhece de mais novo. Numa sociedade onde o muito faz a diferença. Onde a gente vive apegado a isso. A gente tem que entender que nós somos salvos. Não é para viver sozinho. A igreja não é um Netflix espiritual. Pequenos grupos não são programas, mas são um modelo bíblico que faz a igreja respirar e pulsar. Eu tenho que me envolver. Eu tenho que participar. Número 3. Eles se dedicavam ao partir do pão. A mesa e vida. O que é partir do pão? O que é a mesa? São refeições compartilhadas e a ceia do Senhor, que vamos participar daqui a pouco. A mesa é igual reconciliação, igualdade, intimidade. Na mesa, Jesus desconstrói hierarquias e reconstrói a comunhão. Sentar-se à mesa na cultura judaica significava aceitar alguém como parte da sua família. Nós precisamos ter mais intimidade. Seja uns com os outros, seja com Jesus. Nós precisamos de tempo de mesa. Jesus era conhecido por muitos como glutão, como comilão. Sabe por quê? Porque ele pregava a palavra de Deus, mas ele compartilhava um prato de comida. Porque na mesa nós nos conhecemos. Os caminhantes de Emaús, eles conheceram Jesus quando? E no partiu o pão. Estavam sentados à mesa e nesse ambiente, nessa ambiência de intimidade, eles se conheceram. Número 4, quarta característica de uma igreja irresistível, é uma igreja cheia de temor, reverência e santidade. Temor significa reverência, consciência da presença, da glória e da santidade de Deus. Provérbios 1:7 vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da
Sabedoria. Uma geração que perde o temor a Deus, logo abraça o pecado como normal. Leonard Ravenhill. Sem o senso da majestade de Deus, o temor desaparece e a adoração vira um entretenimento. A.W. Tozer. Um médico sem temor nas mãos, ele se torna um risco para a vida do outro. A gente precisa ter aquele frio na barriga. A gente não precisa ter medo de Deus. Deus vai me castigar. Deus está aqui para me punir. Não é sobre isso. Mas é nós nos apresentarmos à presença dEle, entendendo que Ele é o Senhor dos senhores, entendendo que Ele é o mestre do universo, o dono da história. Um dia, o pastor da maior igreja da Coreia do Sul, ele estava na presença de Deus, orando no seu gabinete, como costumeiro ele fazia. E a secretária bateu a porta lá, era o presidente da Coreia do Sul. Interrompeu a oração do pastor e disse: o presidente está na linha, ele quer falar com você. E aquele pastor respondeu: diga para ele que no momento eu estou falando com alguém que é superior a ele, aquele que é o dono do universo. Então eu não posso parar minha conversa com Deus, porque eu temo ao Senhor, eu o amo, e eu quero estar mergulhado fundo na presença dele. A falta de temor, irmãos, explica escândalos, superficialidade, a secularização da fé e a igreja virar um comércio. Quando tememos ao Senhor, nos mantemos firmes na presença dEle. Quantos creem nisso? Tema ao Senhor. Número 5, maravilhas e sinais aconteciam. Isso é o poder sobrenatural. Em João 14:12, o próprio Jesus nos diz: vocês farão obras maiores do que as minhas. O poder do Espírito não é um acessório para a igreja, é a essência. Então por que a gente não vê tanto milagre hoje? Por conta do ceticismo, da religiosidade, da incredulidade, da falta de busca, ou porque esperamos só milagres espetaculares, ignoramos os cotidianos. Existem 2 tipos de cura na nossa vida: a cura física e a cura emocional. E às vezes Deus te traz um ambiente desse e Ele já está de alguma maneira te curando, trabalhando a sua vida, trabalhando a sua história. Só que a nossa percepção está tão para o incrível, tão para o extraordinário, que a gente não está percebendo e a gente não está notando as pequenas coisas que Deus já tem feito na nossa história. É um desafio a gente olhar para Deus não como Papai Noel, que a gente faz uma lista de pedidos, de presentes. Senhor, eu preciso de um trabalho. Senhor, eu preciso de dinheiro, eu preciso de um carro, eu preciso de não sei o quê. A gente vai pedindo um monte de coisa para Deus. E quando a gente vai agradecer? Aí a gente ora assim: Senhor, obrigado por tudo. A tua gratidão, ela deve ter um nome. O que você tem a agradecer hoje? Senhor, obrigado pela minha família. Obrigado pela minha saúde. Obrigado por eu estar vivo. Obrigado pelo ar que eu respiro. Obrigado pelo trabalho que eu tenho. Asterisco, embora, Senhor, eu quero melhorar. Agradeço o Senhor. Obrigado pelo meu filho, minha mãe, meu pai, a educação que eu tive, ou até mesmo os dias maus que eu tive. Eu vou aprender a agradecer a Deus, mesmo na adversidade, mesmo no problema, porque eu sei que Ele tem cuidado da minha vida. Se você não acredita em milagres, fica tranquilo, porque você não verá milagres. Milagres são como ondas que acontecem na nossa vida. A gente não controla, mas a gente pode estar na praia certa, esperando a manifestação de Deus, esperando o soprar do Espírito, esperando o milagre do Senhor sobre a nossa história. Quantos creem nisso? Deus tem milagre para a tua vida, para a tua família. Deus irá mudar o quadro da sua história. Aquela igreja, ela tinha tudo em comum, é o número 6. Unidade, mas não uniformidade. Façam todo o esforço para conservar a unidade. Efésios 4:3. Salmo 133, todo mundo sabe de cor. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Unidade não é pensar igual, é amar apesar de pensar diferente.
68%. Instituto Lifeway traz um dado para a gente. Dos conflitos em igrejas são relacionais e não teológicos. Não é teologia quem está discutindo. Não é se a gente é pré-milenista, amilenista, pós-milenista. Se a gente é arminiano ou calvino. Não. Eu acredito na predestinação. Não é isso não. Sabe o que tem separado a igreja? Quase 70% são relacionamentos. Porque a gente está crescendo em idade, crescendo em estatura, mas nós não estamos crescendo a cada dia no nosso emocional, na nossa inteligência emocional. A gente não cresce. Por isso você vê homens de 40 anos com a mentalidade de garotos de 20. Mulheres que se deram bem demais na vida profissional, mas não conseguem alavancar o emocional. Porque existe um nível de carência, um nível de dificuldade. Um violino, ou um violão, ou um instrumento, ele tem várias cordas diferentes, mas afinadas no mesmo tom, elas produzem harmonia. É isso que Deus quer para nós. A igreja é mais importante do que a sua preferência. Se a gente fizer uma enquete aqui, uma turma vai gostar de forró, outra vai gostar de rock, outra vai gostar de sertanejo, outra vai gostar de pop, outro vai gostar de funk, misericórdia, outro vai gostar de grafite, misericórdia ao quadrado. Um vai ter votado no Lula, outro vai ter votado no Bolsonaro, outro vai ter votado no Padre Kelmon. Mas a igreja, ela está acima da nossa preferência, ela está acima da nossa cor de pele, ela está acima da nossa classe social. Por isso na Lifehouse nunca teve e nunca terá uma área VIP, porque aqui na igreja nós somos todos iguais. Nem o pastor tem o trono aqui no altar que fica sentado aqui. Não tem, meu irmão. Nós somos iguais. Iguais. A igreja, então, deve ser um antídoto para uma sociedade polarizada. Número 7. A igreja é um lugar de equidade. Nós vimos lá no verso 45, justiça e generosidade. A diferença entre igualdade e equidade reside no enfoque. A igualdade busca tratar todos da mesma forma, de maneira idêntica, enquanto a equidade reconhece as diferenças individuais e oferece para cada um formas de alcançar as necessidades e oportunidades. Por exemplo, se você está com pouca sede, a gente tem 2 copos d'água. Aí você fala assim, eu estou com pouca sede, meio copo d'água já me satisfaz. Você entregou ali, você tomou meio, e aparece uma outra pessoa que está com muita sede. E, não, quero 1,5 copo. Ela vai beber, porque não é igualdade. Não é sobre ser igual, é sobre entender a necessidade que o outro tem e você trabalhar dentro daquela questão, dentro daquele fator. Às vezes, quem é pai e mãe, levanta a mão assim para me ver. Pai e mãe. Tá bom, pode baixar. Quem é filho, levanta a mão assim para me ver. Filho. Incrível, todo mundo é, né? Você não é o Big Bang, não é uma explosão, você tem uma origem, amém? Então perceba algo interessante. Às vezes, você pode chegar aqui na igreja traumatizado e falar assim, pastor, a minha mãe e o meu pai tinham um filho predileto e não era eu. Um dia eu cheguei numa casa, e eu não posso falar que foi na casa de Natália, e quando eu entrei na sala, assim, tinha um quadro gigante de Gabi. Aí eu falei assim, rapaz, não precisa falar mais nada, Nino, já entendi. Aí passou um ano, agora tem 2 quadros, né? De tanto eu ficar lá aperreando, falando. E sentiu a mágoazinha ali no coração? Tem um negócio ali, a gente vai tratar no final, amém? Mas talvez você pense assim, cara, minha mãe dedicou mais tempo, meu pai dedicou mais tempo a esse irmão e tal. Mas sabe o que eu fico pensando às vezes?
às vezes também é equidade. É porque ele era o problemático. É porque ele era o difícil. É porque ele precisava de mais ajuda. E a gente às vezes entra na síndrome do irmão mais velho que ficou. Eu estou aqui o tempo todo e você não mata um bezerro, mas a gente não entende que tudo do nosso pai já pertence a gente. E a gente precisa desenvolver isso, esse entendimento, essa vivência. A igreja primitiva, ela entendia então que aquilo que ela possuía, o seu dinheiro, a sua noção, tudo que ela tinha em suas mãos, tinha uma missão. Se você entende a graça, você vai se tornar alguém generoso, porque no verso 45, vamos dar só uma olhada aqui bem rapidinho, eles vendiam as suas propriedades e distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Se um precisava de mais, recebia mais. Se outro não precisava de nada, recebia nada. Se outro precisava... E assim acontecia. Nós vivemos num país onde 33 milhões de brasileiros vivem em segurança alimentar. É o IBGE 2023. 34% da população de Natal vive algum grau de insegurança alimentar. IBGE 2022. Entenda, o ministério social não é caridade, o evangelho é ação. Nós não somos uma ONG, a igreja não é uma ONG, mas nós temos uma ONG. O CIDS, então, é a parte viva desse chamado na nossa igreja. Por isso nós olhamos o órfão, a viúva, o necessitado e entendemos que ali nós temos que trabalhar. Em todo canto, nós temos que agir. Nós estamos tendo, às vezes ele não chega até aqui à frente, mas o baldinho do amor. O que é o baldinho do amor? Lá nos Estados Unidos é $1. No Brasil é R$1 que você pode contribuir. Ou então a gente tem um carrinho lá fora. Pastor, eu posso doar um fardo de arroz, eu posso doar 1 quilo de macarrão, eu posso doar alguma coisa. E você trazer, porque você vai estar ajudando de alguma maneira. No mês de junho a gente vai divulgar, agora é oficial, posso falar aqui oficialmente, A gente vai começar um curso de elétrica básica para a nossa comunidade, irmãos. Porque a gente não quer entregar só a cesta básica. E vai ser aqui no templo. A gente vai transformar o templo aqui num QG, no quartel-general, num centro de operações, para treinar esse povo. A gente vai oferecer cursos para eles se capacitarem. Ou quem sabe para você que quer trocar uma lâmpada em casa e não sabe ainda. Aprenda algo, distribua algo. Irresistível. Ela se reunia no templo, culto público. Lá em Hebreus 10, 25, vai dizer, não deixemos de nos reunir como costume dos antigos. Salmo 122, 1, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O culto coletivo não é opcional, é central na vida cristã. Desconstruir a ideia de um culto aqui coletivo, público, e substituir por um culto online, é algo errado. A glória de Deus é manifesta na coletividade, irmãos. E a gente pode está sonhando em começar um novo GV online. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Já tivemos lá atrás, mas vamos voltar a ter nosso campus online. Mas eu sei a importância de a gente estar aqui reunido como igreja, a gente sentir essa atmosfera, Quando a gente vem aqui para o louvor, e a pastora Ana chora, e a gente se envolve aqui. Talvez quem está em casa não tenha essa dimensão, mas é tremendo aquilo que Deus está fazendo. Mas eles também se reuniam onde? O 9.9 aí, se reuniam nas casas. Ponto 9, meu filho. Vai para... Amém. Nos lares, nos GVs. Amém? Tem um outro slide, pode passar o próximo aí. Eu fiz um mapa do Brasil. Hoje, nós temos 9 grupos vida. Amém? Nós reunimos, em média, por semana, mais de 70 pessoas. Nós estamos em uma cidade. Os pontinhos aqui não ficaram certos, não. Ficou até em outro estado aqui. Aqui é onde, do lado? Hã? É Paraíba? Caramba, chegou até na Paraíba, atravessou para lá. É porque não deu para dar o zoom ali no elefante, para colocar tudo ali arrumado. 9 grupos, meu irmão.
Tem grupo de jovem, grupo de adolescente, grupo de adulto, grupo de mulher, grupo de homem. Mais o quê? De casais, de juniores. Falta o quê para você participar? É bom demais, gente. A gente toma um café junto, a gente bate papo, a gente dá uma risada. A gente fala de Neymar, que foi expulso no jogo hoje, Botafogo ganhou mais uma, aleluia. Está ali resenhando, está junto. A gente chora junto, a gente fala do nosso problema. A gente se conhece um ao outro. A gente sabe das histórias, das lutas. A gente ora junto, porque isso faz parte do nosso DNA. Estar nesse ambiente. A igreja que só acontece no templo é meia igreja. Quem disse isso foi Eugene Peterson. Então nós crescemos em círculos, não só em fileiras. Grupos não são a extensão do culto, são a extensão do cuidado. Isso é que nós acreditamos. Caminhamos para os 3 últimos, amém? Número 10, eles louvavam a Deus, verso 47. Então, uma igreja que não canta, ela está morta. Uma igreja que não adora, ela não entendeu o propósito dela. Louvor não é a abertura, é batalha, é declaração, é gratidão. A adoração não termina na música, mas ela continua no modo em que nós vivemos. Número 11, 11ª característica da igreja irresistível. Eles impactavam a cidade, eles tinham uma influência local. Olha o que diz lá no verso 47. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. O favor do povo não vinha de agradar. A gente não está aqui para agradar pessoas, mas de servir de forma tão radical, que se tornava impossível ignorá-los. Segundo o Barma Instituto, igrejas altamente engajadas socialmente, elas são percebidas como mais relevantes até por não cristãos. Eu já contei essa história aqui. Eu conheci um pastor que era mais doido que eu, bem mais doido. E um dia a gente estava numa cidade serrana, lá no Rio de Janeiro, lá em Friburgo. Depois pesquisem. Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, é uma região muito boa, muito agradável. E a gente estava lá para ministrar um teatro, para fazer um trabalho específico numa igreja de uma cidade dessas. E ele pegou a sua câmera, sua TechPix, era quase aquelas que abriam, sabe? Saiu pelas ruas entrevistando o povo. E ele parou os transeuntes, as pessoas que andavam pela rua. O que você acha da igreja tal? A igreja que a gente ia e gravou. O que você acha? Foi perguntando para o povo. E no sábado, acho que foi sábado ou domingo, não me lembro, antes da mensagem, ele soltou o vídeo na tela. Do povo falando mal da igreja. Misericórdia. Nunca mais ele voltou para pregar lá. Mas prova uma teoria. Que de fato, as pessoas vão achar da nossa igreja, gente. E não é simplesmente a opinião delas, porque não é sobre a opinião, mas sobre o impacto que a igreja tem causado na cidade. Eu, às vezes, vou aqui na farmaciaria comprar um remédio, aí eu chego lá, já estou até sem graça, que é a moça que fica ali no caixa, não sei, naquela parte entregando os remédios, ela já olha para mim e fala assim, pastor, e quando vai ter o próximo evento do CIDS? Eu não sei. Hã? Mônica. Eu falei assim, minha irmã, amém, glória a Deus, né? Em breve teremos, né? Aí passa uma semana, eu vou lá, comprar um Dorflex, cada dos treinos. Aí ela fala assim, oi, tudo bom, pastor? Bom dia. E o próximo evento, a próxima ação social vai ter quando? Eu falei, em breve. Fala com a Clarissa direto. Porque de uma certa forma, irmão, ela já olha para a nossa igreja entendendo aquilo que a gente faz, ou parte daquilo que nós fazemos. Então, se um dia, eu já disse isso aqui, só visualiza, um dia se acabasse a nossa igreja, se acabasse a igreja da esquina da sua casa, se acabasse a maior igreja de Natal da Zona Norte, quem sentiria a falta dessa igreja?
Se a resposta for apenas os membros, algo está errado. Porque Deus não nos chamou para ser uma igreja em si mesmada, que vive aqui e tal, fazendo as coisas. Sabe por que a gente bate tanta cabeça nas igrejas? Porque a gente deixou de entender o nosso chamado e o nosso propósito missionário. Tem gente brigando para subir no altar e fazer o louvor, ministrar o louvor. Eu conheço pelo menos 10 casas, instituições, casas de recuperação, abrigos de idosos, que precisam de ministros para estarem lá louvando o Senhor. E tem vaga, está disponível. Eu conheço hospitais, leitos, que precisam de pregadores. Porque o nosso púlpito é o mundo. O nosso púlpito é o mundo. E nós precisamos anunciar, para que assim a cidade seja impactada. E por último, posso ouvir um glória a Deus? É porque demorou, porque tá bom, amém? Número 12. O Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. É a parte C do verso 47. E eu vou disponibilizar, Lena, atrás de você. Eu vou disponibilizar esse esboço no grupo do WhatsApp, tá bom? Ou quem pedir para mim, eu vou estar mandando ele completo. O crescimento, olha para cá. O crescimento não é o alvo, mas é o resultado da saúde espiritual. Então, talvez falte isso a gente entender. Porque, na verdade, talvez enquanto a gente está buscando um crescimento, a gente tem que crescer. Na verdade, não é o alvo, gente. É porque uma igreja naturalmente saudável, ela cresce. Ela desenvolve. Esse é o caminho da vida. A igreja irresistível, então, ela cresce não porque tem estratégia perfeita, mas porque carrega a presença, a palavra, a comunhão verdadeira. Crescimento é resultado de saúde. E Deus quer uma igreja que cresce porque vidas estão sendo resgatadas. A cada dia, Deus ia acrescentando os que iam sendo salvos. Eu cheguei para pastorear uma igreja há 10 anos atrás. Rapaz, o tempo passa. E quando eu cheguei, haviam 12 pessoas na igreja. Era uma igreja muito bombada. Prédio próprio, uma igreja já com talvez seus 20 anos quase, ou próximo de completar. Já tinha passado a adolescência, com uma crise pastoral que já vinha se arrastando há muito tempo. Muitos desafios, muitos. Inúmeros, de tudo que você imaginar. Tudo que a gente fez nessa igreja era o primeiro. Primeiro acampamento, primeiro culto jovem, primeiro almoço, primeiro reunião de casais, era um trem doido. E a gente foi trabalhando. E um dia, nessa época eu estava sem carro, eu acho. E um dia eu voltei de bicicleta dessa igreja. E, meu amado, eu passava no meio de uma estrada de chão, uma fazenda, aquela que você vê assombração, Ivaldo. Eu estava na minha... Cadê Girlan? Na Praiana, cara. Tava nela, mano. Pedalando, tá? E eu gravei um vídeo no meio da escuridão, a lua me alumiando assim a cabeça, careca. E eu andando, e eu falei assim, rapaz, um dia essa igreja vai crescer. Um dia as coisas vão ser diferentes. E eu fui gravando os negócios lá, mandando para a Ana. Se ainda tem esse vídeo. E fui para casa. E Deus, no meio daquele caminho, no meio da escuridão, achei até que era a minha cabeça, falei, tu fica meio doido, né? Ele falou um trem para mim. Ele falou assim, a igreja não vai crescer enquanto ela não tiver a capacidade de cuidar das pessoas. Você entende isso? Eu vou repetir. A igreja não pode crescer além do ponto que ela pode cuidar de pessoas. A igreja tem 100 pessoas, está sendo cuidado, ela vai continuar crescendo. A igreja tem uma capacidade para 200 pessoas, então a gente pode, não capacidade só espaço físico, mas capacidade. A igreja tem espaço para 500, está cuidando, beleza, vai crescer. Senão, a gente vai só atrofiando, atrofia espiritual, a nossa atrofia normal.
E eu quero liberar uma palavra. Eu queria que você se colocasse de pé para receber ela em nome de Jesus. Se coloca de pé aí. A partir de hoje, é só para aqueles que creem. A partir de hoje, nós vamos ampliar as nossas estacas. Em que sentido? Vamos aumentar o número de pessoas nas escalas. Estamos expandindo os nossos pequenos grupos, os nossos GVs, porque a gente vai começar a pensar não mais com uma cabeça de uma igreja de 100 pessoas, mas a gente vai começar a pensar numa estrutura para 200 pessoas, amém? A gente vai dobrar o nosso número, mas a gente tem que ser estratégico nisso. Eu tenho que ser missionário. Eu não posso ser, e George faz muito bem isso, o tecladista, mas eu sou um tecladista e dou oportunidade, oportunizo outros, eu treino outros. Eu não posso ser o ministro, o professor, o único, eu sou a última bolacha. Não, eu vou treinar outras pessoas para desenvolver aquilo que eu estou fazendo, porque eu vou atuar em outra área e a nossa visão vai ser expandida. Quantos já podem enxergar isso acontecendo? Então essa é a hora de nos tornarmos aquilo que Jesus nos chamou a ser. Não uma igreja construída em entretenimento, ou no carisma humano, ou até numa estrutura física, não. Mas uma igreja que nasce onde há palavra, onde há comunhão, onde há oração, onde há poder, onde há generosidade, onde há unidade, onde há adoração e onde há missão. Se nós queremos ser uma igreja como a igreja de Atos, nós precisamos de cristãos como de Atos. Natal precisa de uma igreja assim. A Zona Norte precisa de uma igreja assim. Deus, ele está procurando pessoas que digam assim: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. O que torna uma igreja irresistível não são as luzes, não é o som, não é o prédio, mas é quando ela se torna o reflexo visível do Deus invisível na cidade.